Bom dia a todos. Bom dia. Hoje eu fui, recebi pedido de fazer o Hanashiki hoje e gostaria de dar atenção de alguns momentos, alguns minutos, algumas horas dos senhores, não sei. Onegai shimasu. Bom, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre os meus 140 anos do ocultamento físico de Oyasama, né? Durante em janeiro desse ano, né, foi comemorado os 140 anos do ocultamento físico e, com a graça de Deus, eu pude participar desse evento, né, dessa grande comemoração. Sempre assim, antecedendo os decenários de Oyasama, né, 120 anos, 130 anos, existe um período, né, de 3 anos, 1000 dias, que a gente fala assim, que é tipo como se fosse uma preparação para essa comemoração. E sempre assim, nas igrejas, lá em Bauru, no Dendocho, as pessoas pedem, né, para fazer uma determinação espiritual para que nessa comemoração a gente consiga contentar Deus Parens e Oyasama. E eu também, né, como há anos a gente vem fazendo, né, desde quando a gente era solteira, quando era novo, minha mãe sempre falava, a gente tem que fazer uma determinação. E dessa vez eu, na verdade, assim, falei, o que eu vou fazer de determinação espiritual, né? Aí a gente, na verdade, quer fazer o que é mais fácil pra gente, né? Que não me dê muito trabalho. Essa que é a verdade, né? No meu caso, né? Não vou falar que todo mundo. Mas aí você falou assim, bom, então acho que eu vou fazer assim, vou determinar que eu vou para fazer a reverência todos os meses em Bauru e, né, de janeiro a dezembro, todos os meses eu vou lá né, fazer a reverência em Bauru. Aí começou o primeiro ano dos 3 anos, 1000 dias, e eu não fui. Quer dizer, não fui, eu fui assim, sempre nos meses que a gente costuma ir, que é mês do Fujinkai, julho, outubro, né? Nos meses assim que são mais comuns de a gente ir, né? Aí chegou no segundo ano, mesma coisa. Na verdade, assim, não estava cumprindo nada da determinação que eu tinha feito, né? Daí chegou no meados do segundo ano, eu encontrei uma amiga que fazia acho que desde o Shioka, né? A gente não se encontrava, a gente tinha uns 17 anos, a gente fez Shioka, e a gente se reencontrou, e assim, a gente trocou muita ideia, o que cada um fez da vida e tal, né? E nisso, assim, falamos muito sobre essa parte espiritual, né? Que ela fez aqueles cursos de Kente Kosho para ser condutor de igreja, fez umas 3 vezes, ela falou, né? Caraca, né? Falou assim, e, né, a gente, esse período de 3 anos que antecede, assim, ela falou assim que, não sei se é verdade o que contou, né? Que a cada ciclo de 10 anos existe uma mudança muito grande na vida da gente. Que às vezes a gente não percebe, é um casamento, né? Mas ele tem um ciclo, né? E esse ciclo, assim, né? Casamento, escola, formatura, perda de um ente querido, ou alguma, né? Emprego novo, mudança de emprego. Existem esses ciclos dentro da vida que, na verdade, assim, esses ciclos existem porque para a gente se reformular, na verdade, né? A gente, de repente, eu perdi o emprego, né? E é um sofrimento, né? É um problema na nossa vida, só que, assim, que é um passo para a gente sempre, assim, subir de patamar, que você bate nessa parede, né? Porque você está com um problema, só que aí você vê a solução, você não vê a solução, aí você vê a solução na parte de cima. Então você tem que subir aquele degrau, né? Então, assim, subir esse degrau é crescer um pouco. Então, existem esses ciclos na nossa vida. E ela disse que é de cada 10 anos, né? Então, né? Que aí eu falei assim, né, no que eu, né, fui conversando com ela, até eu falei assim, nossa, né? Eu fiz uma determinação e até agora nem comecei, né? E assim, ia para Bauru de vez em quando, ia ouvir as palestras e tal, e sempre falava assim,
nunca é tarde para começar, né? Nunca, sempre você assim, né? Nunca é tarde para começar. A gente tem mais um ano, a gente tem mais 6 meses, né? Sempre foi falado isso, e falou assim, não, aí eu falei assim, não, eu tenho mais um ano, então nesse um ano eu vou cumprir agora. Aí eu comecei a ir todo mês, a pessoa, o que você está fazendo aqui todo mês? A pessoa perguntou, ué, eu estou indo fazer Sampaio, né? Aí eu falei assim, tá, aí eu comecei a fazer. E foi assim, nesse período de um ano que eu, né, falei assim, não, agora eu vou me dedicar, muitas coisas eu acho que assim, se esclareceram para mim também, sabe? Inclusive assim, teve, né, parente meu que estava com câncer, eu tive que ajudar a cuidar, minha sogra teve uns problemas nesse período, e acho que me fizeram refletir muitas coisas, né? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esse problema do câncer, né? Mas aí, né, passou esse um ano e eu já tinha falado assim, não, um dia eu quero fazer o Sampai, né? Quero ir nessa comemoração dos 140 anos dos Decenários, eu quero ir em janeiro, porque a data da comemoração é 26 de janeiro. E sempre a gente foi em julho, que era, né, acompanhando meus filhos, os filhos eram pequenos. Eu falei, não, como meus filhos agora já estão maiores, eu falei, não, agora eu quero ir no dia 26 de janeiro, né? Aí eu falei assim, ah, tá bom, né? Aí eu perguntei ao meu pai, falei assim, ah, né, se você quiser ir, né, já tá idoso, eu levo você. Ah, se você me levar, eu quero ir sim, ele falou, né? Falei, então vamos, né? Daqui a pouco a minha mãe também começou a falar, não, mas eu também quero ir, eu quero ir, né? Aí eu falei, não, mãe, impossível, né? Não tem como ir. Eu falei, não tem como. Aí meu pai veio de novo, não, mas ela tá insistindo muito, ela tá irredutível, né? Eu falei, não, não dá. Eu falei, não dá, né? Daí, falou, não, então, né, já que é assim, falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião, falou, se alguém for comigo, aí a gente, né, dá para pensar, né? Aí o Michiharu se habilitou, né? E a gente falou assim, então vamos, né? Aí a gente sabia que ia ser um trabalho difícil, porque é cadeirante. Como que vai no banheiro? Não, são 24 horas de viagem, né? E banheiro, e, né? Vai toda hora, né? Falei, como que vai ser, né? Aí fizemos esquema, conseguimos ir, graças a Deus, né? Aí lá, a gente, né? Essa determinação da minha mãe falou assim, né? Uma vez que ela determinou, acho que é porque tem que ir, né? A gente foi e tal. E lá, e chegando lá, muitas pessoas assim, vieram cumprimentar, parecia uma celebridade, sabe? Eu falei assim, ai, que bom que você veio, vamos tirar uma foto. Falei assim, nossa, faz tantos anos que eu não te vejo, né? E lá, né, encontrou com os amigos, todos os netos que, na verdade, né, não tinha assim, daqui para frente eu achava que não ia mais encontrar mesmo, né? Daí eu falei assim, nossa, que bom, né? Que bom que a gente levou ela. Acho que foi assim. Lá eu pensei, falei, acho que virtude que ela possui faz as coisas acontecerem, né? E assim, a viagem foi assim super tranquila, fizemos todos os, né, eventos, participamos de todos os eventos e tal. E só no finalzinho, assim, o meu pai começou a passar mal, uns 2 dias antes de ir embora, né? Aí o pessoal falou assim, acho que é melhor ir no médico, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas no médico agora, 2 dias antes de ir embora? Eu falei assim, você não vai conseguir ir embora, né? Eu falei, não, vamos pedir para Deus, né, que né, quando nada aconteça e tal. Aí eu perguntei, mas você tá bem? Ele falou, não, tô bem, tô bem. Precisa ir no médico? Eu falei assim, acho que não. Ele falou, mas eu falei, então bom. Aí nós não fomos no médico, tudo, voltamos. Aí no avião, 1 hora antes de chegar no Brasil, dentro do avião, a minha mãe começa a passar mal. Falei, putz, né? Falei assim, ai meu Deus do céu, né? Será que eu chamo a comissária? Será que não? Vai ser eu chamar a comissária, aí que eu não vou mais embora do aeroporto, que aí a gente vai ficar, né? Aí eu falei assim, não, 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 não. Aí eu fiz o SASC dentro do avião, deitamos ela ali no banco, né? E, né? Mas faltava 1 hora, eu falei assim, não, não é possível, né? E eu acho assim que Deus quis mostrar assim que, né, ele estava nos protegendo até então. Então, assim, foi só no final que eu falei assim, não, para a gente entender que não é assim, do jeito que a gente quer, tudo é fácil, né? Na verdade, assim, existe uma grande proteção. E a gente voltou para cá, meu pai estava com água no pulmão. Se eu fosse no médico, realmente ele não ia deixar a gente ir embora, né? Então,
foi uma coisa assim, muito assim, né? A gente volta, reflete tudo sobre isso, vê que as coisas não são assim, do jeito que a gente gosta, né? Tem tudo uma proteção de Deus, né? E né, nessa viagem tinha um senhor que ele falou assim, né? Ele tinha vindo para o Brasil, acho que uns 30, uns 40 anos atrás, na comemoração, acho que do... Quantos anos do Dendôcio? Não lembro. Que agora é 70, né? Acho que é 30 ou 40 anos do Dendôcio. Ele veio para o Brasil e na época ele falou que tinha uns 30 e poucos anos, né? Hoje ele estava com 70 e pouco, né? 70. Daí ele falou assim, não, que queria pagar um almoço para os meus pais, queria de qualquer jeito, assim, agradecer por aquela vez que ele veio, né? Há tantos anos atrás, sabe? Aí eu falei assim, aí a gente, né, ele levou todo mundo para almoçar, eu também fui junto e tal. E daí ele falou assim, não, que aquela época que eu fui lá, foi assim, a melhor época que eu, né, foi uma coisa assim que ficou na minha lembrança, que eu não esqueço até hoje, nunca, né, não esqueço até hoje. Daí ele mesmo falou assim, que essas, né, lembranças que a gente proporciona as pessoas que estão, né, esse acolhimento, né, que ele se sentiu muito assim acolhido, muito, né, bem recebido, teve experiências que ele nunca talvez tivesse, né, se não tivesse vindo aqui. E eu pensei, realmente, acho que essas experiências que a gente proporciona para as pessoas é muito importante. Que inclusive ontem, né, teve o Cotec, né? Na verdade, a criançada, eles treinaram para o concurso, tudo, e vinha de manhã cedo, eu tocava aqui, e teve uns anos anteriores em que a vizinhança reclamava, pô, domingo, né? 9 horas da manhã, vocês ficam fazendo barulho aqui, né? E esse ano eles fizeram um presentinho para toda a vizinhança, para agradecer pela paciência, né? E esse sentimento, sabe, essa preocupação, esse olhar, eu achei assim muito bonito. E para as crianças que estão, né, que fizeram essa atividade, assim, acho que é um modo de ensinar esse olhar, né, de se preocupar com o outro, né. Então, assim, tudo isso que a gente vem fazendo, né, a gente às vezes parece que não, né, mas lá 20, 30, 40 anos depois, quem sabe alguém vai vir falar, nossa, aquela época, né? Isso foi assim, né, ficou para mim no meu coração isso aí. Falando sobre, né, o osazu que eu tenho feito no parente meu, essa pessoa era um pouco assim, amargurada, né? Amargurada, tudo que achava que os outros faziam, ela, né, guardava uma certa mágoa nela, né? E eu não sei se isso, né, acumulando, vai causando esse câncer que ela teve. Aí esses dias aqui em Matsuri eu estava conversando com uma amiga nossa que é do Tenkyo, e ela estava comentando que lá na empresa dela, na firma, tem uma pessoa que veio do Nihon trabalhar e tal, e ela descobriu que ela estava com câncer aqui. Mas aí, assim, na verdade, acho que teve um gatilho, né, que teve uma época que ela estava muito depressiva, estava muito triste porque aconteceu alguma coisa, né? Aí ela comentou da mãe dela também, né? Que ela faleceu de câncer faz pouco tempo e tal. Mas assim, existia um gatilho que deu toda essa, né? Tristeza, que... Aí ela falou de alguma coisa que aconteceu lá, que depois ela né, não se recuperou mais. Então, aí eu fiquei assim, pensando na relação entre, né, essas doenças e esses gatilhos, né, na verdade, né? Que quando a gente fala assim sobre fazer o Yoigaki, o task, não sei o quê, quando a gente saía, aí a minha mãe fazia o task nas pessoas, né? Ia lá, fazia o task, não sei o quê, aí... Só que assim, a pessoa, assim, não melhorava, né, fisicamente. Eu falei assim, eu não tenho coragem, né? Por isso que, assim, tinha certo receio de fazer o Sasuke. E se a pessoa não melhorar? Ela vai falar assim, não tá adiantando nada, né? Só que aí, né, mesmo assim, minha mãe ia, continuava, tal, a pessoa falecia, e eu falei assim, nossa, acho que os familiares devem ficar bravos, né? Falar, vem, mas não adiantou nada, né? Não salvou, né? Só que era o contrário, as pessoas, esses familiares, eles vinham e agradeciam.
Falou assim, né? Mas, né? Faleceu, como que vem agradecer, né? Aí ela falou assim, não, que ela foi tranquila, ela foi mais, né? Toda aquela mágoa que ela tinha, ela se foi, e quando ela, né, partiu, ela estava assim, tranquila. Daí eu falei assim, tem um, né, quando, aqui nos hinos sagrados, que a gente fala assim, as raízes das doenças se extinguirão completamente e o espírito se animará gradativamente, né? E ele fala assim que, desta vez, o íntimo do coração foi totalmente purificado. Não é isso, não é errado. No hino 10, né, ele fala assim que dessa vez foi revelada a origem das doenças está no espírito. Então quer dizer que antes de a gente adoecer assim, falar assim, eu tô com, né, problema no rim, eu tô com problema no estômago, ele já vem a doença no espírito, o espírito ele tá doente, depois que ele se reflete no corpo, né? Então, quando a gente faz o SASC, as coisas, eu comecei a entender que a gente não salva o corpo físico, a gente salva a alma, né? O espírito, aquele rancor, né? Isso que a gente quer que a pessoa remova, que seria a cura, né? Dessa doença, que é o espírito, do espírito. Então, essa relação, né? Hoje a gente fala assim muito de academia, né? A academia hoje tem academia em todo quanto é canto, né? Cada esquina tem uma academia. Porque a academia serve para quê? Porque você, né? Há 10, 20 anos não tinha tanta academia assim. Quer dizer, o ser humano entendeu que o corpo, né, o físico, a gente precisa se exercitar para ficar bem, certo? Só que o ser humano não é só físico, né? É corpo, alma e mente, certo? Daí, se assim, não, ele já entendeu que o físico é importante, a gente precisa cuidar, a gente precisa exercitar, né? Para futuramente a gente ter o corpo mais saudável. Agora, e a mente, né? A mente, hoje a gente fala também, né? A gente precisa fazer meditação, fazer exercício para não ter Alzheimer, mas a gente fazer o quê? Palavras cruzadas, não é? Não falar, faz sudoku, que essa cabeça vai, né? Tá sempre ativada. Então, você sabe que você tem que exercitar a mente. E o espírito, né? Que é corpo, alma e mente. Que tipo de exercício que a gente tem que fazer? Né? O corpo a gente, né, exercita, tem a higiene corporal, que é, né, tomar banho, escovar dente. Então, assim, a gente sabe que você faz exercício físico, mas você tem que ter a higiene, né? Que isso faz parte da saúde. Aí no espírito é a mesma coisa. Eu acho que existe essa parte, assim, do exercício e da higiene também, espiritual. Né? Hoje a gente que está aqui, né, a maioria sabe que, né, faz o estômago e tal, e isso eu acho que hoje em dia a gente fala, não, essa é a higiene espiritual. Talvez a gente nem está concentrado, assim, eu estou escovando o dente, mas não estou pensando se eu estou escovando direito, só simplesmente escova e tá bom, dá um banho, né, e outros também, eu não sei se eu estou errada, né, esse já é o meu pensamento. Que assim, tudo bem, você às vezes está concentrado em outra coisa, começa a fazer o estômago, mas está fazendo o estômago, né? Mas o importante acho que é fazer, porque você está fazendo a higiene, né? Você está fazendo a higiene, não, espiritual, né? De alguma forma, né? Do que não fazer, né? Hoje eu não vou tomar banho. Hoje eu não vou fazer, não, hoje eu não vou fazer o estômago. Existe, né? Lógico que tudo tem seus... Mas assim, né? Só de fato de você saber que você precisa fazer. O que é essa higiene, né? O outro estômago a gente fala o quê? Limpando os mares, tirando as poeiras, porque dia a dia a gente acumula poeira. Então, assim, essa limpeza, né? Isso eu acho que é muito importante. E depois o exercício seria o quê, né? A gente que está vindo aqui, pouco a pouco a gente sempre está ouvindo algumas palavras, né? Eu acho que de reflexão, esses mínimo de reflexão que a gente ouve e você consegue tentar executar, né? No dia a dia, ou senão assim, não precisa nem ser uma reflexão, mas assim, caiu um papel, vou ajudar, né, pegar para ele. Né, aconteceu, o pedestre está ali esperando, vou parar o carro, deixa ele passar, e você se sente bem, né? Então, assim, são pequenas coisas que, na verdade, às vezes a gente já está fazendo no dia a dia, né? Mas que vão, assim, fazendo, um exercício sempre pensando no próximo, né? Que hoje ainda a gente, né, como as academias físicas começaram e, né,
tem se desenvolvido, eu acredito assim que se a gente começar a entender que é necessário esse exercício espiritual, esse exercício mental, tudo, né? Assim como, né, puxando o que o Masato falou, né, sobre o autismo há 10, 20 anos, ninguém falava sobre isso, hoje está sendo mais conhecido, como antigamente, né, há séculos passados, todos os canhotos eram vistos como bruxos e hoje é a coisa mais normal do mundo. O mundo acho que tem evoluído, né? O mundo tem evoluído, hoje academias estão aí, né? Então pode ser, né, que a gente consiga criar essa academia do espírito, né? Né, e criando esse, né, começando criar esse olhar, essa, né, academia, eu acho que, né, vai criar um mundo onde a Quechá tinha falado da última vez, esse mundo mais, né, pensar no outro, o amor para o próximo, né? Então, acho que a gente está aqui, acho que está no caminho certo. Então, vamos continuar, né, exercitando corpo, alma e mente, né? E eu termino por hoje. Obrigada.